Bom, para finalizar essa sessão de vídeos, vamos para a proposição 3, que é uma espécie de recíproca da preposição 2. Ela tem dois itens e a gente vai fazer aqui um item, o item A, e o item B ele vai ficar como exercício porque é uma demonstração parecida, é análoga e fica como um exercício mesmo, né? Já como se fosse um exercício da lista. Então vamos lá, são dois itens, né? Temos que duas retas distintas, R, então duas retas distintas, R, perpendiculares a um mesmo plano, então R perpendicular ao plano e R' perpendicular ao plano, então elas são paralelas. É como se fosse uma recíproca do resultado anterior, certo? A gente vai fazer isso por contradição, ou seja, a gente vai pegar duas retas, né, por absurdo, né, duas retas distintas, R e R' perpendiculares ao mesmo plano, R perpendicular a alfa, R' perpendicular a alfa, e supor que elas não sejam paralelas, né? Não sejam paralelas. E aí a gente vai fazer uma construção geométrica, que o desenho já está aqui, e a gente vai cair em contradição, certo? Já o item B, dados dois planos distintos, né? Dois planos distintos, se considera dois planos distintos, perpendiculares a uma mesma reta, eles são paralelos, então seria a recíproca do item B anterior. Esse item B vai ficar como exercício. Então vamos fazer o item A. Então por hipótese a gente tem o quê? Duas retas distintas, R e R', perpendiculares ao mesmo plano alfa, certo? E aí a gente vai supor que a tese não ocorre, que elas não são paralelas. E aí a gente vai cair em contradição, certo? Então vamos lá. Então sejam duas retas distintas, R e R', duas retas distintas, R e R', né? Tais que ambas são perpendiculares a um plano alfa, então R é perpendicular a alfa e R' também perpendicular a alfa, certo? Essa é a nossa hipótese. A tese é que essas retas são paralelas. Então vamos supor, por contradição, que essas retas não são paralelas. Suponhamos uma hipótese de contradição, né? Que R e R' não são paralelas, certo? Beleza? Bom, aí a gente vai cair em alguma contradição, mas para isso vamos fazer uma construção geométrica, certo? Então o que a gente tem aqui inicialmente é que as retas R e R' são distintas e que R é perpendicular a alfa e R' é perpendicular a alfa, certo? E a gente supôs que elas não são paralelas. Bom, primeiro, vamos chamar de A, como as duas retas são perpendiculares ao plano, existe uma interseção, né? Elas interceptam esse plano. Vamos chamar de A o ponto de interseção, uma construção geométrica, né? Para cair na contradição. Ponto A, o ponto de interseção entre R' e alfa. Vocês vão entender por quê. Então, seja R' interalfa, né? Isso dá um ponto, a gente chama esse ponto de A, certo? Então, a gente vai chamar esse ponto de A. Dado esse ponto A, o que a gente tem? A gente tem a reta R e o ponto A. A gente vai traçar R duas linhas, a paralela a R passando por A. Isso é para que a gente tenha, né, a construção geométrica. Então, e considere, a partir desse ponto A, considere a paralela a R passando por A, que eu vou chamar de duas R'. R duas linhas, paralela a R, tal que ela passa por A, tal que A pertence a ela, certo? Essa reta existe, ela é única. Então, olha só, a reta R duas linhas é paralela a R, certo? Beleza? Bom, e ela passa por A também. Então, tanto a reta R' quanto R duas linhas passam por A. Aí o que a gente tem é o seguinte, que R' e R duas linhas são concorrentes. Por quê? Olha só, existe um ponto em comum entre elas, que é o ponto A, certo? Então, se existe um ponto em comum, elas são coincidentes ou são concorrentes. Porém, não é possível que elas sejam coincidentes, porque se elas fossem coincidentes, eu teria que R' é igual a R duas linhas. Então, eu teria que R seria paralela a R', o que contraria essa hipótese de contradição, certo? Ou seja, eu supus que elas fossem coincidentes e caí em contradição. Logo, necessariamente elas são concorrentes. Por quê? Ou elas são concorrentes ou elas são coincidentes, certo? Então, como ocorre isso aqui, né?
como R não é paralela a R', segue que elas são concorrentes, por esse argumento que eu acabei de explicar, né? Segue que R' e R duas linhas são concorrentes. Então, essas retas são concorrentes. Do ponto de vista geométrico, fica fácil, né, de visualizar. Repetindo, é só você supor que elas fossem coincidentes, e aí você teria que R é paralelo a R', o que contraria esse fato, certo? Que é a nossa hipótese de contradição. Então, se elas são concorrentes, elas determinam um plano que eu vou chamar de alfa. São concorrentes e determinam... Duas retas concorrentes determinam um único plano. E determinam um plano... Desculpa, chamar de alfa? Não, de beta. Um plano beta. Certo? Pronto. Duas retas concorrentes determinam esse plano beta. Aí o que eu afirmo é que os planos alfa e beta são secantes. Já vou explicar o porquê. Alfa e beta são secantes. Temos que alfa e beta são secantes. Por quê? Olha só, dois planos são coincidentes, paralelos ou secantes, certo? Esses planos são distintos, porque os pontos de R', né? Existem pontos de R' que não estão no plano alfa. Logo, existem pontos de beta que não estão em alfa. Então, esses planos são distintos. Então, olha só, pois existem pontos de um plano que não estão no outro, né? Em particular os pontos dessas retas aqui. Pois os planos são distintos, certo? Se os planos são distintos, eles seriam paralelos ou secantes. Porém, paralelos, a interseção seria vazia. Porém, existe um ponto que pertence aos dois planos, que é o ponto A. O ponto A ele pertence tanto a alfa quanto a beta, por construção, né? Então, existe uma interseção, né, não vazia entre esses planos. E A pertence a alfa interbeta. Ou seja, eles são distintos e a interseção é não vazia, logo são secantes. Se eles são secantes, a gente tem que a interseção dar uma reta. E essa reta a gente chama de S, certo? Então, se eles são secantes, a interseção dá uma reta, seja a alfa interbeta, essa reta que a gente chama de S, certo? Pronto. Essa reta agora está bem definida, é a reta de interseção dos dois planos. Aí a gente vai utilizar ela aqui na construção. Agora, o que eu vou afirmar? Eu vou afirmar que tanto as retas R' quanto a R duas linhas são perpendiculares a alfa. Então, vamos lá. Ó. Como R é perpendicular a alfa, por que R é perpendicular a alfa? Desculpa, R não, né? Desculpa, R'. R', as duas. Eu vou cair na contradição nas duas de unicidade aqui. Então agora, esquece a reta R, eu estou olhando para essas duas, R' e R duas linhas. Por que R' é perpendicular a alfa? Por hipótese, então não tenho o que comentar. E além disso, R duas linhas também é perpendicular a alfa. Agora a gente vai usar a proposição anterior, que é a seguinte. Se R é perpendicular a alfa, certo? Por hipótese. E R é paralela a R duas linhas, aqui ó, essa contradição, o que a gente tem? Que essa reta é perpendicular a um plano, certo? E ela é paralela a outra. Logo, essa outra vai ser perpendicular ao plano, é o item A da proposição anterior. Então, isso segue que a outra reta também vai ser perpendicular ao plano, que vai ser a reta R duas linhas, também vai ser perpendicular ao plano. Isso aqui é a proposição 2, item A. Estou usando ela aqui, certo? Essa argumentação aqui serve para garantir isso. Por que eu estou fazendo isso? Olha só, eu garanti que R' é perpendicular ao plano e R duas linhas também perpendicular ao plano, certo? Se essas retas são perpendiculares ao plano, então elas são ortogonais a todas as retas contidas no plano, concorda? Então, como vale isso, segue que elas são ortogonais a todas as retas contidas no plano alfa, em particular a reta S. Então, R' e R duas linhas são ortogonais a S. Porém, mais do que isso, elas têm o ponto A de interseção. Então, não são só ortogonais, são perpendiculares. Então, segue que ambas são perpendiculares a S. Segue que ambas são perpendiculares a S.
R' é perpendicular a S e R duas linhas também é perpendicular a S, certo? E o ponto de interseção é o ponto A, com A pertencente a R' e A pertencente a R duas linhas, certo? Então, repetindo, R' é perpendicular a S, né? E passa por A, a interseção é o ponto A, e R duas linhas também é perpendicular a S e passa por A. Por que eu estou afirmando isso? Porque todas essas duas retas e esse ponto, todo esse ambiente aqui, essas condições, estão contidos, todos os elementos estão contidos no plano beta, né? E no plano beta, o que a gente tem? Que dado uma reta, né? Num plano, dado uma reta e um ponto sobre essa reta, existe uma única perpendicular à reta dada passando por esse ponto. E o que a gente afirmou aqui é que existem duas. Então, olha só, vamos olhar, olha somente para o plano beta, certo? Olha para a reta S, que está contida em beta, e ponto A. Aí a gente tem o seguinte, que existe uma única reta perpendicular a S passando por A. E aqui a gente conseguiu chegar que existem duas, né? R' perpendicular a S passando por A e R duas linhas perpendicular a S passando por A. Ou seja, contraria a unicidade de retas perpendiculares a uma outra passando pelo ponto. Então, isso aqui contraria o que? Contraria a unicidade de reta perpendicular. Note que esse é um resultado da geometria plana, né? Porque a gente está no plano beta. Perpendicular a S passando por A. Esse é um resultado de unicidade da geometria 1, passando por A no plano beta, né? Certo? Pronto, a gente caiu em contradição de unicidade. Não é possível que essas retas existam. E note que elas são concorrentes, né? São distintas. Então, realmente contraria a unicidade. Portanto, de onde surgiu, né, essa contradição? Surgiu do fato que a gente supôs que essas retas não fossem paralelas, certo? Então, portanto, elas são paralelas. Portanto, deixa eu ajeitar a ponta aqui. Portanto, necessariamente elas são paralelas. A contradição surgiu do fato de supor que elas não são. Portanto, R é paralela a R', que é exatamente o que a gente queria provar, né? Aqui, eu vou fechar aqui mais embaixo porque tem um item B, né? Beleza? Com isso a gente provou o item A e ele é feito por contradição. O item B, ele vai ser deixado como exercício, já pode olhar para ele como exercício da lista desse capítulo, e existe uma analogia na demonstração, tenta fazer ele, supõe as hipóteses e supõe que a tese não ocorre por contradição, certo? E aí tem que fazer uma construção para cair em contradição também. Então o item B é um exercício, e existe uma analogia, né? Vou escrever análogo só para usar a ideia de contradição, certo? Com isso a gente conclui essa proposição 3. Beleza? É isso aí.